Nós somos Educação para a Paz, a conta vinculada à editora Onisciência, uma editora que trabalha há mais de 16 anos com a aplicação dos valores da yoga na área da educação. Todo o nosso trabalho está baseado na filosofia How to Live, do Paramahansa Yogananda, um mestre yogi, cujos livros nós distribuímos aqui também na Omni. E aí, nessa Casa Conta, online, virtual, a gente convida parceiros, amigos, pessoas muito queridas para somarem com suas experiências, com suas histórias, nesse universo tão encantador e tão importante da educação para a paz. Né? Um jeito da gente trocar ideia, da gente se fortalecer por meio do afeto e por meio dessas conexões outras invisíveis que acontecem e que não há muita nomeação para elas, mas para a gente estar mais junto por meio do coração. O tema da nossa live de hoje, Mãe Sol e outras histórias do coração materno. E nossa convidada é a super querida Ilana Pogrebinski, atriz desde 1992 e contadora de histórias desde os anos 2000. Ela fez parte da primeira formação da Companhia de Teatro Atores de Laura e representou o Brasil na Bienal de Teatro Jovem em Lyon, na França. Como narradora, já se apresentou em simpósios e maratonas nacionais e internacionais. Há 11 anos, a Ilana ministra oficinas de formação de contadores de histórias muito legais as oficinas. Eu fiz uma delas recentemente e super recomendo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema no finzinho da live. Yoga Fortaleza, Catita, vamos chegando, pessoal, que a noite promete, vai ser muito gostosa. Paramahansa Yogananda, Paramahansa Yogananda, o mestre yogi que mencionei recentemente, ele diz que é muito comum na Índia que as pessoas se refiram a Deus como mãe divina. A mãe traz, né, nesse arquétipo do acolhimento, do amparo, do colo, desse calorzinho de que a gente precisa muitas vezes nos momentos desafiadores, né? E essa figura da mãe divina também aparece muito na natureza, não só na tradição, na cultura hindu, mas também em outras culturas, como por exemplo aqui com os povos originários, né, que a nomeiam muitas vezes de Pachamama. A live de hoje é um convite para essa conexão com o afeto, com o amor da nossa mãe. E para começar, a gente já tem uma história que traz um calorzinho especial, né, Ilana? Sim, é uma história que vem lá da Austrália, dos aborígenes australianos. E essa história é uma história da Mãe Sol. E começa assim: muito tempo atrás, no tempo antes do tempo, havia silêncio, havia escuridão. A terra dormia e por baixo da superfície do solo, todas as formas de vida estavam adormecidas. E lá no céu, a Mãe Sol também dormia. Então, um dia ela escutou a voz do grande espírito sussurrando: Filha, tá na hora de acordar. E Mãe Sol respirou profundamente e o ar parado vibrou. E quando ela abriu os olhos, a luz se derramou sobre o mundo. E ela escutou novamente: Filha, está na hora de acordar a terra. E Mãe Sol, veloz como uma estrela cadente, desceu lá do céu até a terra vazia. O solo era frio, gelado e duro sob seus pés. Então, ela com toda delicadeza deu um passo, e assim que o seu pé descalço tocou o solo nu, os primeiros brotos de capim verdes desabrocharam, se revelaram na terra. E logo depois,
ela começou a caminhar norte, sul, leste, oeste do planeta e muitas folhas começaram a se desenrolar, flores começaram a desabrochar, árvores começaram a dar frutos e afundar suas raízes na terra. Então, a Mãe Sol sentou por entre as flores de pétalas macias para contemplar a terra. E depois ela continuou, porque ela escutou novamente a voz do Grande Espírito dizendo: Filha, está na hora de entrar nas cavernas mais escuras do planeta para acordar os espíritos adormecidos dos animais. Então, a Mãe Sol, assim que entrou na gruta escura, a sua luz acordou as abelhas, os besouros, as lagartas, as minhocas, vários seres rastejantes. E quando ela saiu da gruta, um caleidoscópio de borboletas a acompanhava. E então, ela sentou lá do alto da montanha para descansar e para contemplar a beleza radiante da terra. E depois, já revigorada, ela foi descendo a montanha, descendo, descendo, entrou numa outra gruta e pisou no gelo. E ela foi sentindo aquele gelo se derretendo entre seus dedos e escorrendo para fora da gruta, se transformando num riacho que foi enchendo lagoas, lagos e até o vasto e profundo mar. E a Mãe Sol foi percorrendo de novo o mundo todo, e onde ela tocava, em cada água que tocava, seja do rio, do riacho, do mar, da lagoa, os peixes iam ganhando vida, as baleias, os cavalos marinhos e todos os seres aquáticos. E então, Mãe Sol descansou, contemplando a imensidão do mar. E depois, ela entrou na gruta mais escura que ela encontrou para acordar os espíritos adormecidos dos pássaros e dos outros animais. E depois, ela reuniu todas as criaturas. E todas estavam muito felizes por fazerem parte da criação. E ela disse com uma voz mansa: Ouçam, meus filhos, ouçam, como sementes de inverno, vocês estavam dentro da terra. E agora, como sementes na primavera, eu os acordei. E agora a minha obra está feita e eu vou voltar para minha morada lá no céu. E as criaturas ficaram temerosas e viram a Mãe Sol se transformar numa bola de luz e se lançar para o oeste do céu. E à medida que ela se afastava, a terra ia escurecendo, escurecendo, escurecendo. E as criaturas começaram a gritar e a chorar no meio da escuridão, como se fossem bebês abandonados no meio da escuridão. E assim que a Mãe Sol saiu além da borda do planeta e a escuridão se aprofundava, as criaturas choraram, choraram e daqui a pouco foram parando o choro. E o silêncio se fez e por fim as criaturas descansaram. Menos a lavandisca. Sabe o que é a lavandisca, Carol? É um passarinho. A lavandisca ficou olhando, olhando, olhando para o horizonte todo o tempo. E foi ela que viu os primeiros raios de sol virem de novo do leste. E começou a cantar: Mamãe Sol está voltando, Mamãe Sol está voltando. E todos os pássaros da terra escutaram a lavandisca e começaram a espalhar aquela mensagem por todos os lugares. E as criaturas então ficaram olhando para o céu. Mas a mãe Sol não retornou para a terra, porque ela ainda estava viajando no grande arco do céu até o oeste. E novamente ela se foi e a terra escureceu. Mas dessa vez as criaturas não choraram, não gritaram.
porque eles sabiam que ela voltaria no dia seguinte e depois, para contemplá-los lá do céu. Bom, muitas auroras e pôres do sol depois disso. As criaturas começaram a se esquecer da alegria de se sentirem vivas, da alegria de fazerem parte da criação, da alegria que tinham sentido da primeira vez que tinham tomado aquele banho da Mãe Sol. E aí começaram a reclamar. Aí os camundongos queriam ter asas, queriam voar igual os pássaros. Alguns seres, alguns animais que tinham pelo, eles queriam sentir o frescor das águas. E alguns peixes queriam mesmo era andar pela superfície da terra. E, nossa, aquele resmungo todo chegou aos ouvidos da Mãe Sol, que, veloz como uma estrela cadente, desceu à terra e reuniu todas as criaturas e falou com aquela voz mansa que só ela tem e disse: Meus filhos, eu quero que vocês sejam felizes. E se vocês não estão felizes com as formas que têm, eu vou lhes dar a oportunidade de trocar. Mas pensem bem, tenham cuidado, porque a forma que vocês ficarem agora ficarão por muito tempo. E foi assim que alguns camundongos ganharam asas e se tornaram morcegos. E foi assim também que alguns animais de pelo mergulharam e se transformaram em focas. E alguns animais que queriam ser plantas, vocês já viram aqueles insetos que parecem gravetos ou parecem folhas? Então, foi isso. E também o ornitorrinco, ele quis um bico de pato e quis um pelo de canguru. Olha, bom, mas quando todas as criaturas já estavam satisfeitas, a Mãe Sol falou: e agora vou trazer para vocês uma coisa diferente. Todos olharam para o céu e viram ao leste uma estrela brilhante. E ela disse: Esse é o planeta da manhã. É um filho do mundo dos espíritos, assim como vocês são. E à noite eu também lhes mandarei a minha filha. Vocês já devem saber qual é, né? A Lua. Então, o planeta da manhã e a Lua ficavam sempre observando todas as criaturas lá do alto. Até que um dia eles sentiram uma coisa assim dentro deles se remexendo e desceram à terra, em forma de homem e de mulher. E os dois tiveram um filho e uma filha. E na mesma hora a Mãe Sol desceu à terra, feliz, e falou: Sejam muito bem-vindos. E falou isso para as primeiras pessoas da terra. E também disse assim para eles: aqui à volta está a sua família, a terra, os ventos, as águas, as plantas, os animais, tudo faz parte do mesmo espírito. E eu percorri todos os recantos da terra, e agora a terra está acordada, a terra está viva, a terra é sagrada. Zelem pela terra, cuidem de toda a criação, por seus antepassados, cuidem desse planeta, por seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. Zelem pela terra. E depois disso, ela ascendeu aos céus com um sorriso brilhante. E todas as criaturas cuidavam com todo o empenho da terra. Era um belo planeta e ainda é. Que lindo. Eu sempre me seguro nesse final, porque sempre que eu ensaio eu choro muito. Fiquei pensando agora, me veio o Papa Francisco falando, né, de na Terra enquanto casa comum, né?
E o quanto muda a nossa perspectiva de cuidado e de ser e estar nesse planeta quando a gente entende que nós somos parte da natureza, né? Não alguém que está numa relação verticalizada de dominação, de controle. Então, Sim. me levou muito para esse lugar. E também me lembrei, Ilana, a gente fez uma live no ano passado com a Rita Mendonça, que é uma pessoa muito querida e tem uma experiência gigante com a relação criança-natureza. Ela fala bastante sobre isso e também faz algumas vivências em meio à natureza. E a Rita tem uma frase linda. Ela diz assim, numa dessas vivências, ela falou, né? Nós vamos nos enraizar em um lugar de onde nós nunca saímos. Então, às vezes a gente está com essa desconexão, né, que esse universo todo de consumismo tal leva a gente a se desconectar, mas na verdade nós fazemos parte, compomos esse planeta, né? E como é importante a gente estar sempre retomando a essa nascente ou a essa raiz da qual fazemos parte. A gente precisa sempre lembrar, né? Porque justamente esse mundo consumista, ele quer que você esteja em desequilíbrio. Porque quando você está triste, está com raiva, está indignado, você tem necessidade de consumir coisas. E quando você está bem, está se sentindo preenchido, não precisa de nada. Então, a ideia, né, mesmo às vezes as pessoas que vendem sem saber, sem ter consciência disso, elas querem de alguma forma que você sinta a necessidade daquilo. E eu acho que quem busca algum caminho espiritual, até as histórias, né, podem ser esse caminho. Você se sente preenchido, aquela coisa de não só de pão vive o homem, não mesmo, né? A gente Sim. se sente alimentado e aí não precisa de doce, não precisa comprar o carro do ano nem a roupa especial, porque a gente sabe que isso é muito mais precioso, né? Essa alegria, essa paz no coração é impagável. E o quanto estar em E eu contato lembrei, com a natureza é também uma forma da gente adquirir vitalidade, né? Porque é isso, né? Você está na presença do sol, você sentir aqueles raios e aquele calor, isso te traz vitalidade, né? Mas está lembrando que a gente tem um livro chamado Não ao Consumismo, Sim ao Heroísmo, que fala exatamente sobre isso, da relação de um menino que começa com esse universo todo de videogames e consumo de alimentação não saudável, até cruzar com uma médica naturopata, assim, que faz todo um encaminhamento e repensa a dinâmica da família. E aí isso inclui, obviamente, essa conexão com a natureza que volta a trazer essa vitalidade e a saúde integral, né, daquela criança. É muito bacana. isso, e a gente começa tendo essa relação de como se a natureza fosse uma coisa fora da gente, e aos poucos a gente vai vendo que faz parte disso. E aí isso faz toda a diferença, né? Eu lembrei com tudo isso de voltar à fonte de uma canção e também de uma história. A canção é assim: o rio está correndo, fluindo e crescendo. O rio está correndo de volta pro mar. O rio está correndo, fluindo e crescendo. O rio está correndo de volta pro mar. Mãe Terra me leva, sempre criança. Mãe Terra me leva de volta pro mar. Mãe Terra me leva, sempre criança. Mãe Terra me leva de volta pro mar. O mar que muitas vezes também, né, simbolicamente significa a mãe, né, o útero. E tem uma história, Carol, é uma história africana de uma poeta, da Touba Fanning. Ela fala uma coisa muito linda.
Ela diz o seguinte, que em certa tribo na África, quando uma mulher sabe, percebe que está grávida, ela vai com outras mulheres até a selva. E lá elas rezam, meditam, até aparecer a canção da criança. E aí, quando a criança nasce, toda a comunidade se junta para cantar a canção para ela. E aí, quando ela começa a sua educação, todos se reúnem novamente para cantar a sua canção. E quando ela se torna um adulto, ela escuta novamente a sua canção. E no momento do seu casamento, o povo se reúne para cantar a sua canção. E por fim, quando a sua alma já está para se ir desse mundo, todos os amigos, a família, todos se aproximam. E assim como no dia do seu nascimento, todos cantam a sua canção para acompanhá-la nessa viagem. E ela termina esse relato poético falando assim, eu vou ler para vocês, é muito especial. Nessa tribo na África, tem outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, levam-no até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. Então lhe cantam sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejo nem necessidade de prejudicar ninguém. Aí olha só que lindo. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Olha só as chaves que ela dá para gente, porque a gente passa por esses momentos, né? Enfim, de pessoas que fazem coisas. Desconexão, mas é uma Sim, desconexão com o que se é, né? sim. Tem a nossa desconexão e tem a desconexão das pessoas que a gente ama, né? Então ela dá 4 chaves quando isso acontece. Olha só. A gente precisa recordar a beleza do outro, né? Quando ele está se sentindo feio, a totalidade quando ele está se sentindo quebrado, a inocência quando está se sentindo culpado e o propósito quando está confuso. Isso é de uma riqueza esplendorosa, né? São coisas, na verdade, muito simples Muito e lindo. que transformam a vida, né? De um ser. Que a gente possa sempre cantar e recantar a nossa canção e a canção de quem está próximo da gente. E hoje em dia, Lindez. se está próximo da gente, no virtual, vai para o mundo todo, né? Olha que Pois é, maravilha. pois é, pois é. Ana perguntou aqui se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. E o objetivo de ficar salva é também esse, né? Do compartilhamento, da possibilidade da gente levar um pouco esse encantamento todo que a Ilana traz com as histórias e canções aos corações dos nossos queridos e queridas. Você estava falando dessa história da música de cada um, né? E recentemente, eu participei de um evento sobre cuidados paliativos. Oi, Sol, querida. Beijo, boa noite, saudade de você. Que linda, gente. Gratidão Tá, por tantas tá. palmas e curtições. Estou vendo corações, que lindo. Gratidão, Ana Paula. E aí, Lana, era um evento sobre cuidados paliativos, né? Sobre, enfim, profissionais da saúde que trabalham com pessoas que estão ali no fim da vida, né? Mas como dar uma dignidade para aquele momento. E eu nunca vou me esquecer que assisti a palestra de uma japonesa chamada Yoko Sen, e ela sofreu um acidente e ficou um tempão na UTI, e ela começou a perceber como musicista
como aquele ambiente sonoro era algo que era perturbador, assim, sabe? Aquele pipipi das máquinas, aquilo não trazia nenhum acolhimento, nenhum conforto. Então ela começou a desenvolver umas pesquisas e está em processo já bem adiantado isso na Alemanha, de substituir o som das máquinas, esse pipipi, por sons que sejam mais acolhedores. E Que para ótimo. fazer essa substituição, ela coletou dados de pessoas fazendo a seguinte pergunta: que som vocês gostariam de ouvir no último momento da vida? Né? E aí várias pessoas disseram, a voz dos meus filhos, né? Sei lá, ou a voz da pessoa amada, do meu marido, da minha mulher, e assim por diante, né? Mas acho que 90% delas disseram sons da natureza. E aí a gente volta, né, para aquela história da natureza como mãe, como um acolhimento, e que ela nos traz, né, esse abraço quando a gente de fato está em conexão, em profunda comunhão com ela, porque é a nossa natureza, é esse enraizar de um lugar de onde a gente nunca saiu, né? E que tem a ver com isso, né? Com a canção de cada um. A nossa canção, ela mora também nessa natureza da qual nós fazemos parte, né? Sim, porque as mães, né, lá dessa tribo na África, elas não inventam a canção. Elas rezam e meditam, elas entram em conexão com o mais profundo dos seres. Aí essa canção aparece. Então, aí é outra chave, né? Que a gente tem que entrar em conexão com esse ser mais profundo e esse contato da natureza, né? Tem gente que abraça as árvores. A árvore é uma mãe, né? É uma coisa que dá frutos, que dá sombra, enraizada. Então, nos lembra mesmo do que é necessário, né? Da única coisa necessária, né? O Trigueirinho que fala isso, que é um grande mestre também. Qual é a única coisa necessária? É a gente fazer esse encontro com o nosso ser mais interno. E a partir daí, tudo que a gente vai expressar, se vier desse lugar, vem com esse fogo de amor, né? Que ajuda a gente a se transformar e a transformar outros seres também. E aí a gente precisa estar atento, né? Porque a natureza está aqui acontecendo, né? Então esses eventos, uma chuva, né? Um movimento de sol, estar atento a esses movimentos todos que acontecem nesse entorno é uma forma de conexão. A gente não precisa também ir para o meio da floresta amazônica para isso acontecer, né? Justamente, às vezes tem uma nesguinha né, na janela do seu apartamento e olha e vê aquela estrelinha lá no pedacinho de céu e aquilo já tum, basta querer, né? A gente tem que ter um movimento de interesse a essas coisas. Essas coisas não se fazem sozinhas. Elas estão aí se entregando, né? Ela que nem a mãe sol, são meus filhos, eu tô aqui. Como é que vocês querem ser? Uhum. E a gente acha que a gente tem que viver, né, nesse lugar tão escravizado por nós mesmos, né? E tem uma música linda de mãe que é Oba, assim, ó. com violão e tudo. Chover, chover, ventar, ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Chover, chover, ventar, ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. A gente pode também se conectar a essa energia feminina do divino, né? Que tem tantas linhas espirituais e religiosas, não importa qual você acredite. Importa que você se conecte com isso, porque eu sempre digo assim que os melhores contadores de histórias são as mães e os anciãos, né? Os Uhum. anciãos por trazer o fogo vivo dos antepassados e as mães por trazerem esses atributos, né, da Divina Mãe
que é o amor incondicional, uma vontade de ver seus rebentos crescerem com alegria, com força, né? Essa energia doce e ao mesmo tempo guerreira da mãe. Enfim, isso são só arquétipos, na verdade, né? Então, se a gente não é mãe nem ancião, a gente pode contar bem a história, mas trazendo esses atributos para dentro do coração, né? E essa conexão com a mãe divina que a gente crê, que acredita que pode ser a energia feminina da natureza, o que for, não importa. Ela ajuda a gente a se reconectar com a pureza do nosso coração mesmo. Sim. Tem muita gente comentando, né? Subindo diversos coraçõezinhos aí, o pessoal aplaudindo, dizendo, gostando muito da música também, porque é isso, a Ilana, além de contar muito bem histórias, ela canta lindamente, toca violão lindamente. Então, fica um ambiente encantado, né, pessoal? Tentando ver os comentários aqui, mas É, tipo, uma coisa que eu ele, não consigo ver. eles correm um bocadinho rápido, mas isso é um Gratidão, ótimo gente. sinal. E aí, Ilana, a gente vai caminhar agora para uma história linda, 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 linda. Quando eu li, porque é isso, né? Ilana, ela me manda as histórias para a gente compor junto à live. Mas eu sempre tenho surpresas quando ouço Ilana contar. E aí, lendo, né, eu me lembrei muito de uma música do Gilberto Gil que se chama A Linha e o Linho, e que reza a lenda, foi inspirada num conto bastante conhecido da Marina Colasanti, que chama A Moça Tecelã. Mas essa história que Ilana traz vem lá da China. E eu não sei, será que essa história inspirou a Marina, que inspirou o Gil? O que será? Não sabemos. Talvez? Essas coisas tão antigas e incríveis, né? Que se fazia com as mãos, como o tear. Ele é um símbolo muito forte, né? Esse fazer com as mãos e o que faz dentro da gente quando a gente vai alinhando, né? Olha, até a palavra alinhar, tecendo, né? É muito forte, muito bonito. Então tá aí nesse inconsciente coletivo e no consciente coletivo. E pode ser que tenha se inspirado, tenha trazido, né, essa inspiração daí do ar. E é muito bonito, porque essa história chama O Brocado Maravilhoso. Você sabe o que é brocado, Carol? Me conta. Talvez muita gente aqui não saiba, né? Então aí eu vou falar. Brocado é o seguinte: é um tecido finíssimo feito com seda e tem um relevo, um bordado em relevo, que muitas vezes é feito com fios de prata, de ouro. Então é uma coisa finíssima. E essa história começa com uma viúva que sustentava seus 3 filhos, que já eram grandes. Eles moravam numa casa assim bem humilde, uma cabana, e ela sustentava esses 3 filhos com seus brocados. E os brocados dela eram incríveis. Ela fazia flores, bichos, e pareciam que eles assim tinham vida. Então ela ia na cidadezinha próxima e vendia os brocados e conseguia o que precisava para comer em poucos dias. Só que num dia ela foi vender os brocados e logo depois entrou numa loja que ela nunca tinha visto lá, que era de quadros. E ela viu um quadro que ela ficou tão encantada, que era de um casarão imenso, cercado por um jardim. E ela ficou ali não sei quanto tempo, mas olha, ela ficou tão encantada que ela comprou o quadro em vez de comprar os alimentos. E chegou em casa entusiasmadíssima, chamou os 3 filhos, mostrou o quadro e falou assim: um dia a gente vai morar num lugar assim. E o filho mais velho começou a rir. Tá, mãe. Só se for em sonho, né? E o filho do meio falou assim: só se for em outra vida, né, mãe? E o caçula, ele ficou assim com pena da mãe e falou assim: mãe querida, por que que você não pega essa imagem e faz um brocado com ela? Porque aí, enquanto você estiver trabalhando, você vai se sentir como se morasse nesse lugar tão lindo.
E ela adorou a ideia e logo começou a pegar fios de seda, os mais brilhantes que ela tinha encontrado, e foi para o seu tear. E começou o trabalho. E ela ficou tão imbuída daquilo que ela estava fazendo, que estava vindo de todo o seu coração, que ela ficou ali. E os filhos mais velhos não gostaram nada daquela história, porque ela já não sustentava mais, e falaram: a gente está cansado, viu? A gente está muito cansado de ter que ficar carregando lenha para o arroz de cada dia. E o irmão mais novo falou: olha só, deixa a mamãe em paz, deixa. Pode deixar que eu carrego a lenha. Olha, a partir desse dia, os filhos mais velhos não moviam uma palha mais. Enquanto o filho mais novo se esfalfava de trabalhar, e a mãe ficava lá dia e noite no tear. Às noites ela ligava a vela e continuava. E continuava, nada fazia ela abandonar o tear. Mesmo que os olhos ardessem, lacrimejassem, e ela ficava lá. Um ano se passou. E quando um ano passou, uma chuva de lágrimas caiu sobre o seu trabalho. E onde eles caíram, as gotas caíram, ela bordou um lago e um riacho. E 2 anos se passaram. E ela verteu sangue pelos seus olhos. E onde as gotas de sangue caíram, ela bordou o sol e rubras flores. E 3 anos se passaram. E ela, enfim, concluiu o trabalho. Ai, era lindo, 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 lindo. Aí era uma casa com paredes verdes, com colunas vermelhas, um telhado azul e um lindo jardim que abrigava no centro um lago cheio de peixes coloridos. E tinha um pomar cheio de frutos e os pássaros voavam entre elas, as árvores, e dava para se ver ao longe arrozais, trigais. Eram coisas assim inacreditáveis, você podia ficar horas olhando. E a senhora, para ver melhor cada detalhe, foi lá fora da casa. E quando ela estava contemplando o brocado, uma brisa de vento passou e levou embora. Ela não conseguiu nem ver para onde, foi tão rápido. E ela chamou os filhos e falou: meus filhos, pelo amor de Deus, tragam um brocado de novo. Esse brocado é minha própria vida. E o filho mais velho, então, colocou suas sandálias e falou: eu vou, minha mãe, eu vou. E saiu caminhando rumo ao leste, que era a direção do vento. E ele caminhou por um mês. Um mês depois, chegou até uma caverna. E nessa caverna tinha um cavalo de pedra bem na entrada, de boca aberta. Ele tinha a boca aberta e bem do lado tinha uma árvore cheia de frutos vermelhos, que parecia que ele ia abocanhar os frutos vermelhos. E do nada apareceu uma velha. Apareceu uma velha e falou assim: você está querendo alguma coisa, meu filho? E ele falou: eu estou precisando do brocado. A minha mãe não sabe onde está e é o brocado da minha mãe que eu estou querendo. E ela falou: ah, sim. Foram as fadas da montanha do sol, elas que pegaram. Para você chegar lá, é só você tirar 2 dentes seus, colocar no cavalo de pedra, ele vai ganhar vida, meu filho. E quando ele ganhar vida, ele vai, ó, comer os frutos vermelhos e aí ele vai galopando contigo até a montanha do sol. Mas antes, ele vai passar pela montanha do fogo e também vai cruzar o mar de gelo. Essa montanha de fogo, se você se encolher, as chamas o reduzirão a cinzas. E esse mar de gelo, se você tremer, você vai virar uma estátua. E a essa altura, o rapaz já estava encolhido e tremendo. Então, a velha pegou uma caixa cheia de moedas de ouro e falou: leva, meu filho. Volta para sua casa, leva para lá.
Mas o rapaz, depois que viu aquelas moedas de ouro, ficou encantado e não voltou para casa não, porque não queria dividir aquela fortuna com a sua família e saiu pelo mundo. Bom, com a demora do primeiro filho, o filho do meio resolveu também ir à procura do brocado. Ele também caminhou por um mês, também chegou até a caverna, viu o cavalo petrificado, encontrou com a velha explicou tudo para ele e ele também se assombrou com a ideia de passar pela Montanha do Fogo e também cruzar o Mar de Gelo. Então a velha falou: leva meu filho, eu também trouxe outra caixa cheia de moedas de ouro, leva e volta para casa, leva para lá isso, tá bom, meu filho? E ele pegou, quando viu aquele brilho do ouro, imagina que voltou para casa que nada, foi pelo mundo gastar sua fortuna. E o terceiro filho estava muito preocupado porque a mãe tinha ficado doente e ela estava de cama, mas ele sentiu no seu coração um impulso muito forte de ir procurar o brocado, sentiu que aquilo era muito importante para a mãe, então deu um beijo demorado na sua bochecha e também partiu. E chegou naquele mesmo lugar na caverna, encontrou a velha, escutou as instruções dela com muito cuidado e ela também entregou a caixa cheia de moedas de ouro. Só que ele não aceitou. Ele falou assim: não, muito obrigado. Eu vou encontrar o brocado maravilhoso da minha mãe. E na mesma hora, sem sombra de medo, ele arrancou 2 dentes da sua boca e colocou no cavalo petrificado, que na mesma hora ganhou vida e comeu os frutos vermelhos da árvore e os dois foram galopando. E passaram pela montanha de fogo e cruzaram o mar de gelo. E o rapaz não se encolheu, não tremeu, e enfim ele chegou ao palácio da Montanha do Sol. E lá dentro do palácio havia um salão onde as fadas estavam lá copiando a obra da sua mãe. E quando elas perceberam o rapaz no salão, todas se viraram. E a mais nova falou: a gente já está acabando, viu? A gente já vai devolver para você. Então, à noite, elas colocaram uma pérola, penduraram no teto, uma pérola tão brilhante quanto o sol, e rapidamente terminaram todo o trabalho. E quando terminaram, as fadas foram cada uma para um canto, fazer outras coisas, mas a fada mais nova ficou lá. E ela bordou a sua imagem no brocado. E depois ela entregou o original para o rapaz, que recebeu e partiu. Pegou o cavalo e cruzou o mar de gelo e transpôs aquela montanha de fogo e chegou novamente na caverna. E lá a velha falou: ah, meu filho! Arrancou os 2 dentes do cavalo, que na mesma hora se petrificou, e colocou no rapaz novamente. E depois ela se despediu, ele agradeceu e ele voltou para sua casa. Quando já estava quase chegando lá na cabana, ele respirou fundo e já começou a chamar: mamãe, mamãe, venha ver o que eu trouxe. E a mãe, coitada, não estava nada bem, teve que se arrastar da sua cama para chegar até a porta. E quando chegou lá na porta e pegou o brocado, ela o desenrolou e uma brisa passou, só que dessa vez uma brisa bem suave, que estendeu o brocado e que foi cobrindo os campos, as aldeias. E aquela pequena cabana, humilde cabana, já não existia mais. Só aquele lindo casarão que ela tinha tecido. E dava para se ver ao longe os arrozais, os trigais. Uau! Era lindo aquele lugar. Agora tinha uma coisa que ela não tinha bordado ali, que ela ficou olhando, olhando, até a fada aparecer. Lembra da fada que tinha bordado a sua Uhum. imagem? Ela apareceu e falou: ai, eu bordei a minha imagem aqui porque eu achei esse lugar muito lindo. E aí eu queria morar aqui com vocês.
E aí o filho olhou para a mãe olhou para o filho e falaram: Seja bem-vinda! Claro que você pode morar aqui. E o tempo passou e passou, e os dois, o rapaz e a fada, se casaram. E dizem que por ali um dia também passaram dois rapazes muito pobres, miseráveis mesmo, e reconheceram aquela imagem do brocado. Eram os dois filhos da viúva que tinham gastado todo o dinheiro pelo mundo e agora se afastaram, envergonhados. E dizem também que aquela viúva, o filho, a fada viveram muito felizes naquele casarão. E a viúva viveu lá até o último dia de seus dias. Você sabe que acontece uma coisa tão bonita que a sensação que eu tenho é que as pessoas estão todas aqui comigo, que a gente está numa roda e você está contando a história e está todo mundo aqui porque os comentários param e fica, eu vejo, sabe, assim, vejo os olhinhos, assim, todo mundo acompanhando a história. É lindo, Ilana, é lindo como você conduz, como você conta. É Gratidão. muito bom sempre te ter aqui, é um grande presente. Ai, para mim é um grande presente. Esse trabalho da Educação para a Paz é um trabalho de muita luz, assim, né? De expandir pelo mundo. E a gente tem que agora dar as mãos a todos os trabalhos que iluminam esse mundo para trazer a paz mesmo, né? Não é aquela paz que a gente compra, é aquela paz que a gente encontra lá dentro da gente com coisas simples, né? Como contar e ouvir uma história, como cantar, como se lembrar e de lembrar do que a gente veio fazer aqui, né? Quero mandar um beijo grande para Nana Palmeira, que é uma super bordadeira, e é uma bordadeira de casas coloridas e encantadas também. A gente está Eu quero caminhando. mandar, eu quero mandar um beijo para minha mãe. Eu quero dedicar, eu acho que ela está aqui hoje, se vir assistir, ela deve estar aí. Queria dedicar essa live para minha mãe e assim, e reverenciar, sabe, todos os ancestrais, meus avós, meus bisavós, não só os meus, mas de todos que estão aqui, e que a gente possa fazer sempre essa reverência, não Exato. importando qual tipo de experiência eles tiveram aqui, mas por isso estamos aqui hoje. E devemos tudo isso, não importa se foram coisas que a gente considera boas ou ruins, mas foram experiências. E estão todas aqui dentro da gente, né? Então a gente tem que ter muita gratidão a tudo isso. Reverenciemos a Mãe Divina, manifesta nos nossos ancestrais, nas nossas mãezinhas. Isso. A gente está caminhando para os finalmente. Aí quero ouvir, pessoal, cada um daí falando. Ah! E não Tem que dizer alguma coisa. poderíamos finalizar senão com música. É isso? Bah. Sim, eu trouxe uma música, Carol, que é de Gaia. É uma música que eu compus. Gaia é terra, né? É um nome para terra. E é como se fosse um clamor assim para Gaia, uma conversa com Gaia, que ela fala assim: pisamos, como se a gente estivesse falando, né? Pisamos no teu solo precioso, acendendo os teus cristais, sentimos o perfume dos teus sonhos, amor, união e paz. Ouvimos os clamores de teu reino, dos teus reinos, e oramos com o coração. Mãe Terra, nos mostre a cada dia a luz que mora em cada irmão. Lindo. Gaia, 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 mãe, Gaia, 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 mãe, Gaia, 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 mãe, Gaia, mãe, Gaia, 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 mãe, Gaia, 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 mãe, Gaia, Gaia. Gaia,
Linda, linda, linda. Gratidão. Olha só, eu tenho uma ótima notícia para vocês que fizeram. Quando a gente contou que estava encaminhando para o final. Ilana voltará mês que vem. Fechamos hoje a live que vai acontecer, dia 9, né? 9 de junho. Olha só o tema. Histórias para acender a fogueira do coração. Pessoal, preparem-se, preparem-se. Querida, mais uma vez gratidão, que a Mãe Divina te cubra com luz, com bênçãos, para que você continue aí carregando, levando todo esse afeto, toda essa energia. As pessoas se sentem energizadas, vitalizadas, são muitos os comentários aqui que não dá para ficar lendo. Mas, enfim, que a gente possa estar juntas ainda muitas outras vezes. Vou deixar agora um espaço para você contar para o pessoal o que você anda fazendo, sobre as oficinas. Vamos lá. Que bom. Então, eu tenho um canal no YouTube, para quem não conhece. É só colocar assim, tudo em letra minúscula e junto. Ilana P de pato, né? Ilana P7, o número 7. Você colocar Ilana P7, tum, você encontra lá o canal. E tem muitas histórias de várias tradições diferentes. E todas elas foram histórias que tocaram profundamente o meu coração. Então, assim, é de coração para coração e eu gosto muito das histórias que estão lá, espero que vocês gostem também. Eu tenho um canal no Telegram também que eu sempre mando as novidades e as histórias, e é um canal onde não tem comentários, então você fica ali com um registro de muitas coisas para ver quando você tiver vontade de assistir e saber. É, que mais? Tem o Facebook também, Ilana Contadora de Histórias, e é o Instagram, né? Ilana Contadora de Histórias, vocês vão encontrar. E as oficinas estão muito, muito especiais. A gente vai começar um novo ciclo agora. São 4 oficinas. A primeira é Raízes Ancestrais, e vai acontecer agora dia 22, e ainda tem vagas. Aproveitem. Essa oficina fala da importância dos contos tradicionais e como eles podem nos reconectar à nossa ancestralidade. Depois a gente tem o contador no mundo virtual em junho, fim de junho, e aí eu vou compartilhar um pouco das ferramentas que eu aprendi nesse ano todo aí de pandemia, de como trazer a contação de histórias para esse mundo virtual. Então, são dicas mesmo de ferramentas, de formas para a gente poder continuar trazendo esse amor através das histórias no virtual. Depois a gente tem a presença do contador, de como trazer essa presença, essa força, essa inteireza aí na hora de contar a história. E depois a gente tem o conto e sua estrutura, que a gente vai ver a estrutura dos contos, o que a gente pode tirar de um conto, o que não pode. Enfim, uma história lindíssima que é a Árvore Florida, que é uma história indiana. Enfim, quem fizer as 4 oficinas tem direito ao certificado. Quem quiser fazer só uma ou só outra também não tem problema nenhum, não tem ordem. Você pode fazer do jeito que você preferir. Manda um e-mail para mim, ilanacontadora@gmail.com. É sem, como se diz, é sem compromisso. Manda para você saber dos detalhes. Talvez você não faça agora, faça depois, só não tem problema. Mas aí já fica inteirado do assunto. Acho que é isso, né, Carol? Acho que é isso. Recomendo muitíssimo. Eu fiz no mês passado o Conto e a Estrutura, e sua estrutura, e achei fundamental, assim, para entender as histórias de uma forma geral, não só as histórias que a gente escuta dos mitos e tal, mas as nossas próprias histórias. Foi um processo bem para dentro, como tudo que a Ilana propõe, assim. Não é entretenimento. Quero agradecer demais a todo mundo que esteve presente com a gente nessa noite. A live vai ficar gravada, então compartilhem, porque, gente, essas bonitezas todas, elas precisam ser espalhadas por aí. Vamos aproveitar esse recurso do virtual para fazer chegar às pessoas queridas e também nutri-las com todo esse amor, com todo esse colo de mãe e esse calor que nós tivemos nessa noite. Beijo, Ilana. Obrigada mais uma vez, querida. Gratidão, Carol, e Educação para a Paz, tá bom? Até uma próxima. Gente, semana que vem
temos Carmen Orofino para falar de um lançamento, Maternagem Insólita, novo livro da abordagem Pickler, né? Essa abordagem sobre a qual a gente fala bastante aqui, pedagogia para crianças de até 3 anos. Apareçam, que vai ser muito legal também. Boa semana, que a Mãe Divina nos abençoe sempre. Muita luz. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.